Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BOCcast, o podcast da editora BOC. Eu sou Roberta Chaves, fundadora da editora, e hoje eu estou aqui com a nossa coautora maravilhosa deste livro aqui, ó, Poder das Experiências. Surpreenda, encante e faça a diferença. Eliane Carboni, nascida no Paraná, tá perdida aqui em São Paulo, hein? Cidade de Londrina, psicóloga, especialista em distúrbios alimentares e obesidade, mas seu trabalho se solidificou em diversas temáticas que vocês vão saber. E ela é encantada com a mente humana. E eu fiquei encantada também. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, é um prazer, Roberta. Eu tô na psicologia já faz um tempinho. Eu me formei em 89, então eu tenho algumas décadas, de trabalho. Na clínica nós acabamos nos aperfeiçoando em várias frentes conforme a demanda, dos pacientes. Então eu tenho especialização em dor, transtornos dolorosos, em equipe multidisciplinar de dor. Eu trabalho com transtornos alimentares, com ansiedade, com depressão, dificuldade de relacionamento, dificuldade de interação. Hoje mais do que antes, porque você tem interação digital que antes você não tinha. Quando eu começo a trabalhar não tinha essa interação digital, essa necessidade da imagem como tem hoje, timidez e N questões, Então a gente vai aprimorando, aperfeiçoando, especializando conforme a demanda. Por exemplo, eu tenho uma especialização que eu fiz no HC, uma das últimas, que foi em envelhecimento, psicologia do envelhecimento, porque é uma fase assim que a gente acaba não focando tanto no estudo, E eu vi a necessidade disso na demanda na clínica, Você tem pacientes hoje com o aumento dos anos que você vive, a situação da saúde melhorou, você tem o avanço da saúde, a pessoa acaba vivendo mais e patologias que antes não eram tão frequentes, hoje você encontra. Então você tem pessoas com Alzheimer e isso acaba mobilizando toda a família, Tem o estresse do o cuidador da pessoa de Alzheimer, E você tem também as coisas ligadas à imagem, que antes você não tinha. Você tem adolescentes muito perdidos, pessoas no trabalho que deixam, às vezes, de captar uma melhor performance por conta de não trabalhar a sua imagem, não trabalhar a sua divulgação da maneira que hoje consegue, a via hoje da internet, das redes sociais. Interessante isso quando você fala da imagem, porque quando a gente pensa no digital, eu lembro lá do passado, quando começou a internet, que todo mundo até hoje ainda fala, é muita informação, todo mundo sobrecarregado, todo mundo estressado, porque é muita coisa a gente querendo fazer tudo e aí não tem tempo para nada. Mesmo com pandemia, deu uma seguradinha, parece que agora ficou pior, porque daí o pessoal já voltou de novo para a realidade, tá todo mundo parece que até mais individualista. Bom, enfim, daí já é um outro assunto. Mas quando você fala do digital, veio essa questão de muita informação, das pessoas se sobrecarregarem, e eu não tinha lembrado dessa questão da imagem, Isso é muito interessante. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a imagem. E aí é muita coisa acontecendo na internet, porque as pessoas estão se expondo, e às vezes ali a imagem que está ali não é realmente, como a pessoa está se sentindo na vida real. É muita coisa, por trás ali não é só o estresse do dia a dia, Tem muita coisa acontecendo aí que o ser humano precisa lidar. Quando você fala antes, eu lembro que antes, parece que é tanto tempo, mas ok. Antes, você tinha... Quem que cuidava da imagem pública? Um ator, um apresentador, um jornalista, Eram pessoas públicas. Exatamente. Hoje, todos são pessoas públicas. Qualquer coisa que você faça na sua escola, no seu trabalho, num lazer, e alguém grave e isso seja divulgado numa rede e caia numa preferência de ser repostado,
virou uma coisa pública. Sim, pode Então, ser positivo assim, ou negativo, né? Positivo ou negativo. Então, perigo. eu já atendi várias pessoas assim que foram devastadas por conta da imagem, pessoas que hoje sabem aproveitar dessa imagem, porque quando você não está bem com você, fica difícil você estar bem com outras coisas. Né? Quando é uma imagem completamente plastificada, não é uma imagem real também, isso repercute. Sim. Sabe quando você tem uma imagem dupla? E é difícil sustentar aquilo, né? É a difícil. pessoa, ela vai, não sei, vai entrando numa depressão, será? Vai entrando, vai. E assim, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que por conta dessa jornada dupla, essa jornada vida real e vida digital, acabam entrando em quadros de ansiedade. Então eu fico muito preocupada com quanto aquilo vai repercutir, quanto aquilo vai trazer para mim de resultado. Eu acabo entrando em paranoias, entrando em um quadro de ansiedade. E esse quadro de ansiedade, amanhã, que começa a pegar o meu físico, porque eu começo a ter tremor, eu começo a passar mal, eu ter dificuldade de respirar, o meu físico começa a responder por questões emocionais, aí o meu físico começa a falar, cara, eu não tô aguentando, não dá. Sim. Você vai parar agora. Então você para, você tem aquela sensação desesperadora da ansiedade. Com o tempo, por conta da ansiedade, você começa a se fechar, se isolar, deixa de sair, porque eu posso ter uma crise. Como é que eu vou sair para tomar um café com a Roberta? E se eu tiver uma crise? Aí eu passo a me isolar e daqui a pouco da ansiedade eu vou para uma depressão, sabe? Por isso que eu falo a questão do sintoma. Às vezes o sintoma, ele chega no consultório, a pessoa chega com um sintoma. Eu estou muito ansiosa, eu estou muito depressiva. E quando você vai ver, o centro mesmo é outro. É o desamparo, é o medo de ter sido colocado à prova, o medo de não dar certo, né? Tem a ver com coisas lá atrás que vão repercutindo lá na frente. Vamos chegar lá. Ok. Ok. Pensando em tudo isso que a gente conversou, tem alguns temas mais relevantes, assim, ou mais preocupantes que tenham feito com que as pessoas te procurem pedindo ajuda? É mais essa questão de ansiedade mesmo, ou tem alguns outros? Ansiedade, dificuldade de relacionamento. Hoje, eu tenho visto assim, mais dificuldade das pessoas se relacionarem do que antes. O relacionamento em si mesmo, sabe, bancar a coisa do troca. Muitas pessoas estão tendo muita dificuldade em falar, em trocar, em receber, sabe, em se relacionar. Isso que eu te falei aquela hora. Será que não tem a ver com a pandemia? Porque assim... A pandemia piorou muito. Piorou, né? Piorou porque muito. As pessoas... tá bom. Começaram a ter mais tempo para o que era mais importante. Esse era o discurso bonito, né? Porque tava todo mundo na correria. Pandemia, não tem mais que se deslocar para o trabalho, né? Não perde mais tempo no trânsito, não tem o estresse do trânsito. Então, você tem mais tempo para pensar realmente no que importa, né? Felizmente, muitas pessoas, né, perderam entes queridos, então passaram a valorizar aquilo. Mas, de repente, acabou a pandemia. E isso parece que fez com que as pessoas ficassem mais isoladas, mais individualistas. Eu tenho percebido que o pós-pandemia, nos relacionamentos, adolescentes estão sofrendo muito, porque às vezes passaram a pré-adolescência, o finalzinho da infância, na pandemia, isolados. E é uma época, assim como na infância também, mas na adolescência, a turma é uma coisa fundamental. Ficou isolado, você não soube lidar com frustração, porque você ficou super protegido numa casa, todo mundo se fechou, se fez outro momento histórico, né? Foi um momento trágico, foi um momento muito triste. Muitas pessoas se separaram, muitas pessoas tiveram de lidar com lutos de pessoas que antes estavam saudáveis, né? Você não teve um preparo anterior para aquilo. Foi um momento muito, muito triste da nossa vida.
Mas assim, fala. E somos seres sociáveis, né? Sim. Precisamos liberar esses hormônios, né? Do relacionamento, do abraço, da troca, da risada. Né? Então, a gente precisa disso. Pessoas assim, ansiosas, depressivas, com dificuldade de relacionamento, pessoas com transtornos alimentares, estresse do cuidador, que eu recebo bastante, que são essas pessoas que acompanham pacientes com Alzheimer ou com outros tipos de demência, né? Tem também bastante procura por conta do TDAH, né? E eu acho que o mais importante é como as pessoas conseguem lidar com o desamparo. O desamparo é frustração, né? E a pandemia trouxe isso à flor da pele para todo mundo. Sim. Né? Todo mundo se sentiu de repente desprotegido, desamparado, amedrontado. Todos nós, eu me incluo também. Sim. Né? O medo de falecer, de ficar doente, o medo de perder alguém, né? Nós ficamos todos vulneráveis, né? Vulneráveis, extremamente. E até tem muitas empresas que já estão abolindo a questão do home office, né? Já perceberam que não está dando muito certo isso não. Para todo mundo, em todos os casos. Não é todo mundo que se adapta bem. Uhum. Passando para uma segunda perguntinha aqui, que eu estou muito curiosa com tudo, especialmente com esse tema que hoje a gente até conversou com um professor de inglês para adolescentes, então vamos entrar nesse assunto. Como é o atendimento psicológico em adolescentes? Então, os adolescentes, eles têm uma diferença, porque eles nem são a criança que vem encaminhada da escola ou pelos pais e que você chega ali, faz só uma anamnese e vai embora e larga a criança ali. O adolescente, ele já tem voz, ele já é um ser que, se ele fala, eu não quero fazer atendimento, ok, então vamos conversar sobre isso, vamos trabalhar esse não desejo. Ok. O adolescente hoje, ele sofre um outro tipo de bullying. Antes o bullying era dos colegas aqui. Eu estou aqui na classe, eram esses coleguinhas. Hoje o bullying virtual, ele é um outro tipo de bullying. Ele leva o sofrimento no adolescente hoje, leva para outros lugares. Antes, deixa eu ver, uns 12 anos atrás, até uns 9 anos atrás, eu tinha pouquíssimos casos, por exemplo, de adolescentes que se automutilavam. Era muito difícil. Hoje, essa é uma pergunta que eu faço quando chega. Ele chega, faz parte do roteiro, faz parte da anamnese. Porque é mais comum. Porque é mais comum, por conta da divulgação. Uau. Eu não estou legal, eu procuro grupos de pessoas que não estão legais e ali eu encontro até como fazer, de que jeito faz, o que acontece, que sensação eu tenho. Que loucura, então você né? tem assim, você tem às vezes o adolescente isolado num quarto, aí você fala, ele não fala com ninguém, ele não convive com ninguém, mas às vezes ele está convivendo com tanta gente, está fazendo tanta conexão que não é legal, né, que é pesada. Sim. Então, assim, o adolescente... Pensa que ele tá quietinho lá no quarto sozinho, mas não, tá né? sozinho, ele não tá sozinho. Não tá sozinho. Geralmente ele não tá sozinho. Então, assim, a preocupação com o adolescente é de conseguir se aproximar, esse adolescente. Geralmente, eu atendo primeiro os pais, eu primeiro esgoto todos os adultos. Então, o pai, eu agendo primeiro com os pais, ele fica também com a avó. Eu atendo a avó, eu atendo a professora, eu atendo a diretora, eu excluo primeiro essa parte e depois eu chego no adolescente, porque aí eu não quero mais ouvir ninguém. Agora é mais com ele mesmo, né? E você encontra pessoas hoje que sofrem muito, um sofrimento assim muito intenso, porque a cobrança de você saber comunicar, ser leve, ter assunto. Ser aceito. Você quer fazer parte, você quer ser aceito, você quer ser, né? Só que com o celular agora, eu não tenho mais que ser aceita pela Roberta, eu tenho que ser aceita pela turma N, sei lá quanto tem de número nessa turma. Eu preciso ter seguidores,
E tem muitos que não vão te aceitar, né? Exatamente, lidar com isso é difícil. Eu nunca gostei muito de câmeras. Estou acostumando a lidar com elas. Mas acho que só a partir do momento que eu passei a ser eu mesma, eu sou a Roberta e ponto final, né? Porque eu vi às vezes aquelas pessoas, youtubers, instagramers, né? Ai, olha, eu podia falar igual ela, olha como ela é, olha essa daqui como ela é delicada, olha como essa daqui ela faz esses gestos. Mas não sou eu, então não adiantaria eu vestir essa máscara, porque eu não ia conseguir sustentar. Não vai sustentar. E aí eu também não ia ficar feliz. Então eu ia entrar numa depressão porque eu estava tentando esforçar ser algo que eu não sou. Então, quando eu decidi ser eu mesma, eu falei, tem que aparecer? Tem, né? Faz parte. Hoje em dia a gente está aí com mais de 1000 autores, então a gente tem que dar essa visibilidade principalmente para eles. A gente transforma muitas vidas dos autores e também dos leitores. Então eu devo isso a eles, né? Então vou participar e vou ser eu mesma. Quando a gente assume esse posicionamento de vou ser eu e me ame quem quiser, me odeie quem quiser, a gente tem que estar preparado para isso também. Porque vem os haters, né? Okay. Teve uma vez que falaram para mim, Roberta, você viu o que estão falando lá? Que a editora tá dando voz para as pessoas que não são conhecidas. Falei, não vou nem olhar. E olha, beijinho no ombro. Amei. Eu falei, amei. Estou dando voz para menos conhecidos, mas que tem tanto conhecimento para compartilhar quanto os grandes. Mas porque eles não são instagramers, não são youtubers, não tem às vezes, né, ele tem vergonha ali de aparecer, eles não são tão conhecidos. E um livro é uma forma séria de mostrar esse trabalho e uma forma de divulgar um pouquinho o conhecimento deles. Então, tô feliz, não vou nem olhar, nunca olhei, pararam, falei, não vou nem olhar, porque eu sinto que então estou cumprindo a minha missão. E haters a gente vai, mas sempre vai ter, porque a gente não vai agradar todo mundo, né? Mas a pessoa tem que ter um pouquinho dessa frieza, de entender que a gente nunca vai agradar todos, como era antigamente, né? Sem internet, no nosso ciclo de amizade, sempre tem uns que a gente gosta, na escola, né? Tem aqueles que gostam, aqueles que... É normal, gente. A gente tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo e não pode ter isso como um motivo para você ficar triste, né? Ou desistir dos seus sonhos porque você não agradou meia dúzia de pessoas, né? E é bem... E o que você está falando é autoestima, né? Então, assim, se eu não gosto de eu, se o meu eu tá assim ao lado, eu vou só servir ao outro. Nós começamos a nossa vida precisando do olhar do outro para que nós sobrevivêssemos, senão você não ia sobreviver, né? Emocionalmente, fisicamente, você não ia sobreviver sem o outro. Mas eu tenho um momento em que eu começo a perguntar quem é Roberta? O que Roberta quer? Onde Roberta quer chegar? Né? Quais são os desafios de Roberta? Né? Se eu criar uma imagem que não é a minha, que não tem nada a ver comigo, porque X pessoa deu certo, talvez para a Roberta se perca. Então, deixa eu cuidar de Roberta, né? Quando você fala, eu vou me abraçar antes de abraçar os autores. Sim. Que aí o meu abraço ele vai ser mais verdadeiro. A minha fala vai ser uma fala que ela se sustenta numa reunião, ela se sustenta no WhatsApp, ela se sustenta quando eu faço um vídeo, ela se sustenta quando eu faço um podcast, ela se sustenta, porque eu estou sustentada na minha identidade. Isso é lindo, só que nem todas as pessoas conseguiram ainda chegar nesse ponto. Muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional mesmo, para entender, né? Porque tem a ver com a mudança realmente de comportamento, que muitas vezes a gente não consegue sozinhos, né? A gente está ali naquele piloto automático, a gente tem crenças que a gente não sabe identificar, então é aí que entra a ajuda do profissional. E veio muito da questão, eu lembro da historinha ali da máscara de oxigênio no avião, né? Sim. Primeiro a gente coloca na gente, para depois a gente poder salvar. Para depois salvar, porque você começa a colocar nos outros, você morre, né? Porque daí você vai perdendo o fôlego. E essa é uma coisa muito comum de acontecer. É muito comum, as pessoas, tem muita gente que vai só pensa nos outros, né? E você se preocupar com você não é egoísmo, né? Não, não é. Inclusive pacientes egoístas, narcisistas, opressores, eles chegam no consultório também, mas eles chegam por outra coisa. As pessoas não fazem o que eu quero. Ele não chega reconhecendo, né? Eu tenho uma dificuldade, encontro essa dificuldade que é das pessoas entenderem o que ele quer e fazerem o que ele quer. Então, quando uma pessoa
muito egoísta chega no consultório, que não é frequente, mas quando chega, ela chega por outra queixa. É uma outra coisa, não é se olhando. E o trabalho é um trabalho árduo, mas é muito bonito. A hora que a pessoa começa a perceber que ela está um pouco além, que é bom conseguir ouvir o outro, que ela vai se engrandecer quando ela considera a necessidade do outro também. É uma transformação, uma virada de chave. É uma virada de chave, é difícil, viu? Mas sim, acontece. Fala um pouquinho dessas viradas de chave que você vê lá no consultório. No consultório, eu vejo você assiste muito com adolescentes, quando eles passam a ter um lugar, se reconhecer como um ser humano, né? Mulheres que muitas vezes estão em relacionamentos péssimos, em que você tenta buscar, às vezes na clínica, puxa, eu queria que esse casamento desse certo, mas às vezes esquece que ela precisa dar certo. Sim. Mas e você nesse casamento? Não é você só no casamento. E você no seu trabalho, e você na sua casa, e você na sua vida, né? Então, quando você começa a trabalhar outras coisas que não são o início, né? Quando você começa a trabalhar outras coisas, e você vê que às vezes essa pessoa nunca se olhou para maquiar, olhou para escolher a cor do cabelo, olhou no espelho para colocar uma roupa, mas ela nunca se olhou, ela nunca se percebeu, ela nunca se perguntou, nunca se permitiu perguntar, porque a gente tem muito medo do desamparo. Você tem muito medo de ficar exposta, né? É uma coisa que a gente evita a exposição das fragilidades, né? Das coisas que podem mexer com a gente. Então, por isso, um espaço clínico, você tem um manejo, você tem técnicas para poder deixar essa pessoa, para que ela possa suportar esse tipo de sensação, porque quando você fala, vai fazer terapia, parece que a pessoa vai entrar assim, numa propaganda linda, numa coisa linda. Não é assim. Você mexe com coisas muito tristes, você mexe com memórias muito desagradáveis, né? Você mexe com sensações que não foram tão legais. Então você tem tantos momentos de onipotência como momentos de flagelo. Você tem momentos que você está na clínica, que você vai mexendo com algumas coisas que são muito positivas, e outras horas não são tão positivas. Você sai chorando em vez de sair sorrindo. Sim, muitas vezes. Mas no fim, geralmente, você tem famílias que se reintegram, você tem pessoas que antes estavam tentando dar conta de tudo e começam a dividir tarefas, começam a confiar em outras pessoas, poder existir de um jeito mais leve, né? Porque quando você confia em mim, você consegue confiar melhor. Sim, se eu confio em mim, eu consigo confiar mais no outro também. E é aí que vem a transformação. Eu acho que esses momentos de mais pranto é que transformam mais, né? Eu tive uma experiência onde eu aprendi a lidar com a questão do merecimento. Eu percebi que eu não me sentia merecedora. E eu percebi essa virada de chave chorando muito. Porque eu já percebi que quando me dá virada de chave, que mexeu com o inconsciente, começa a chorar. Não sei se é só comigo, né? Acho que já é um sinal. Nossa, tirou algo que estava lá no fundo, magoando muito, que acaba movendo as nossas ações, né? Sim. E aí gerando os nossos resultados, mas muitas vezes a gente não percebe. Então, isso foi em uma sessão de terapia que eu entendi, que eu olhava para trás, às vezes, e falava assim, nossa, quem eu penso que eu sou para querer fazer isso? E aí, conforme eu fui até percebendo a importância do meu trabalho na vida das outras pessoas, eu fui modificando essa chave, e até numa sessão de terapia, onde eu acabei chorando muito, que eu reconheci isso, que eu não reconhecia. Esse é o problema, a gente não reconhece, por isso que precisa da ajuda do profissional. Eu passei a olhar para trás, assim, olha de onde eu vim, olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já estudei, olha tudo que eu já conquistei, né? Daí deu aquele alívio, né, menina? Até arrepia, assim, que daí deu aquela limpada na alma, né? De mostrar, assim, virou a chave. E você fala assim, de tempos diferentes. O passado é algo que eu olho, eu não posso mudar. Sim. Mas eu tenho que ter como referência, ele faz parte da minha história.
O futuro é algo que eu posso interferir assim em planos, mas não efetivamente. Você não tem como efetivamente mexer no futuro. Você tem como planejar, organizar e trabalhar. Mas o presente é o melhor tempo, é o maior presente que a gente recebeu. Sim, é o tempo presente. Exato, eu falo Então, muito assim, isso. tudo que eu puder fazer no dia de hoje, que seja bom para mim, que seja bom para alguém, tudo que eu puder fazer por mim, não no sentido egoísta, mas no sentido de autoestima, de autocuidado, né? Porque às vezes a gente é tão programado para cuidar de tanta gente, de tantas coisas e se esquece. Então, poder cuidar de si mesmo, poder cuidar da parte emocional, da parte física, se preocupar na hora de escolher uma alimentação, já é um presente. Sim. Você fala, olha como eu estou cuidando do meu futuro, cuidando no presente. Eu não vou deixar para depois. Quando eu faço uma boa escolha de parceria, quando eu escolho uma parceria de excelência, quando eu escolho um estudo, quando eu troco de trabalho, quando eu faço uma transição de carreira fazendo um estudo para isso, não como uma coisa inconsequente, quando eu estudo para isso, para transitar numa carreira que está acontecendo muito com mulheres hoje. E estamos aqui para isso, né? Para transformar esse mundo num mundo melhor, e a gente começa com a transformação olhando de dentro para fora, Exatamente. Né? Bom, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que quero agradecer pelo convite. Às vezes a pessoa até assim fica meio assim comigo quando eu falo que eu não gosto muito de cachorro, mas não é que eu não gosto, tá? É porque eu tenho medo que eu fui mordida quando era criança, minha filha tem alergia, mas é porque realmente eu sou apaixonada pelo ser humano, eu acredito no ser humano. Então eu fico muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com você. Mensagem Também. final? Eu acho que conseguir amar a si mesmo, porque a gente, fazendo um link, né, do que a gente estava falando, a gente tem tantas programações desde quando a gente veio ao mundo, principalmente as mulheres, né? De cuidar, de amar aos outros, de amar. Mas amar a si mesmo, que às vezes amar a si mesmo é uma coisa mais difícil do que amar os outros. Então eu acho que buscar se conhecer, buscar se amparar, buscar boas companhias, buscar estudo, né? Buscar se aprimorar, acho que é a melhor mensagem que eu posso deixar para qualquer pessoa. Maravilhoso. Obrigada, pessoal, e até o próximo BocCast.